Meus amigos, aqui estamos mais uma vez e hoje com uma mensagem bastante curiosa, viu? É interessante a gente observar que às vezes há pessoas que elas sentem talvez inveja, vamos assim dizer, ou ficam chateadas quando Deus abençoa outras pessoas. Elas falam, por que não é comigo? Mas tem um tipo de pessoa que é pior do que essa. É aquela que chega e fala assim, mas que coisa chata, por que Deus foi abençoar a vida do outro? É como se ficassem sentidas porque Deus também olha aos nossos semelhantes. Coisa importante de aprender é que Deus age como Ele quer. Deus age, Deus é Deus de amor, e existe uma graça, que é um favor que o Senhor dá, é um amor direcionado para nós, que nós chamamos de graça comum, que ela atinge a todos. Que Deus dá a vida, que Deus sustenta, que Deus preserva, não tenha nem dúvida. Mas veja só que história curiosa aconteceu aqui, a gente pode ler no livro de Atos. Atos, no capítulo 10, a partir do versículo 44. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois o ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com ele por alguns dias. Meus irmãos, vocês não sabem a confusão que foi esse negócio aqui. Porque os crentes de Jerusalém acreditaram que Jesus veio, louvado seja Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, a igreja nasceu, mas era só para a gente. E olha o que aconteceu. Pedro teve uma experiência com gentios, gente que não era do povo de Israel. E o que é pior, segundo a visão do povo de Jerusalém, segundo a visão do povo judeu. Como é que foi? Como é que Deus foi salvar gente que não era judeu? Como é que pode isso? Pois foi exatamente isso que aconteceu aqui. E eu volto a lhe dizer, primeiro, cuidado com aqueles que se julgam dono de Deus. O Senhor Jesus não morreu só em seu favor. Ele não é sua propriedade, ele é seu Salvador. Cuidado para não inverter as coisas em achar que Deus lhe pertence. E há pessoas hoje que se sentem assim, abandonadas da sua herança, como se Deus fosse a sua herança, e não você um filho de Deus. Por que eu estou usando a palavra herança? Estou usando no sentido material mesmo. Tem gente que vê a Deus como uma propriedade para que você possa conseguir benfeitorias materiais, para que você possa conseguir dinheiro, para que você possa conseguir status, para que você possa conseguir poder. Mas Deus é Senhor, Jesus é Salvador. E nesse sentido eu preciso me dobrar, porque Deus está realizando a sua obra. E o Espírito Santo, ele age, você pôde ver no texto que nós lemos, ele age como lhe apraz. Sabe o que é isso? Ele age como quer. Deus, ele não é manipulável. Deus, ele não é direcionável pela minha vontade. Eu posso clamar ao Senhor, eu posso pedir, mas Deus age segundo a sua soberania, segundo aquilo que ele determina. E veja só, Deus atinge a gentios, a gente que não pertencia à chamada nação de Israel, ao povo chamado povo escolhido de Deus. Como é que pode isso? Porque o Senhor nos fez todos cidadãos de um novo reino. Reino este constituído por Cristo Jesus. E o desafio para a nossa vida hoje é que a gente aprenda a viver como cidadão desse novo reino. Porque ainda hoje a gente pode ver Jesus trazendo à sua igreja pessoas que talvez você as classifique hoje como os novos gentios, aqueles que não são aceitáveis na igreja de Jerusalém. Novos gentios, aqueles que no meu olhar humano não são dignos de estar na igreja.
os novos gentios, aqueles que talvez não comunguem com a minha cultura, com a maneira de eu ser, com a maneira de eu viver. E Jesus ousa salvar essas pessoas. E isso é uma lição muito grande para que a gente aprenda a receber e aceitar as pessoas a quem Jesus morreu e quer salvar. Nesse tempo, talvez essa mensagem ela devesse receber um título: Como vencer o preconceito, como vencer a discriminação. Jesus veio e veio para morrer por aqueles aos quais ele veio salvar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Deus te abençoe.